bom dia para todos. Estamos hoje aqui com a Karen Hegel, manager do My Heritage. Ela é paranaense de Maringá, mas mora em Hamburgo. É a segunda vez que ela nos visita. E então hoje ela vai falar algo sobre exame de DNA. Alguns acreditam, outros não acreditam, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ouvir e tirar as nossas dúvidas depois. Então, Karen. Então, bom dia a todos. Como ele já fez a minha apresentação, eu sou a Karen Hegel, de Maringá. Eu moro na Alemanha já há 18 anos. E eu faço a parte de gerenciamento de marketing para todos os países de língua portuguesa no MyHeritage. Alguns de vocês acho que já me conhecem talvez do ano passado, onde eu apresentei as 7 tecnologias principais do MyHeritage para a gente fazer pesquisa genealógica. E hoje eu gostaria de apresentar o nosso mais novo bebê, que é o teste de DNA. Queria agradecer ao Nélio, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer sempre vir até Porto Alegre, aqui também até Dois Irmãos. E sempre é um prazer também falar sobre genealogia. Então, como vocês já devem talvez se lembrar do ano passado, né, MyHeritage é o lugar onde a gente pode preservar, criar sobre a história da família. Né, nós oferecemos, como vocês talvez ainda se lembram, um site online onde vocês podem criar árvore genealógica, gerenciar os documentos, fotos, vídeos, áudio e outras ferramentas de pesquisa que nós também oferecemos. E nós também temos a parte offline, como o Nélio comentou, que é o nosso software chamado de Family Tree Builder. Como eu já apresentei esses programas em mais detalhe no ano passado, esse ano eu vou me concentrar mais mesmo no DNA. O DNA, o teste de DNA do MyHeritage foi lançado em novembro do ano passado, então é um produto ainda relativamente novo, mas desde esse período a gente já fez algumas melhorias. Então eu vou falar de como era antes e como é hoje, desde terça-feira, quando a gente lançou algumas funções um pouquinho novas dentro do teste de DNA. Não sei se vocês se lembram ainda das aulas de biologia na escola, bem alguns anos, né? Ontem. Para mim foi assim, até um pouquinho difícil voltar de novo a lembrar do que era cromossomo, o que não era, mas tudo isso é importante a gente saber para a gente entender como que funciona um teste de DNA. Então, se vocês se lembram, então todo mundo tem uma carga genética dentro de si, que a gente carrega, herdada da mãe e do pai. Então, 50% dos genes que nós carregamos em nós vem da linha materna ou da mãe e os outros 50% então dos pais. Essa carga genética está em cada par de cromossomos que nós temos dentro do nosso corpo e em cada célula nossa. Então, cada célula nossa tem os cromossomos, que são alinhados nessa forma assim, de dupla hélice, como a gente vê ali, que são duas fitas torcidas, mas unidas entre si através de uma ponte de hidrogênio. E essas moléculas de DNA, elas são ordenadas de forma, como vocês podem ver na última figurinha, são sempre 4 letras, que eu não me lembro mais assim, o que significa cada sigla, vou ser bem sincera. Mas elas são ordenadas de forma aleatória, mas também complementar. Então a gente tem sempre ali o CGAT, que vai se unindo, né, e replicando inúmeras vezes, e vão então carregar neles essa carga genética que faz de nós aquilo que nós somos hoje. Aqui vocês podem ver então como seria uma célula carregando os 23 pares de cromossomos que nós temos. Cada um desses 22 primeiros, né, nós temos uma parte que é do pai, uma parte que é da mãe, e são chamados dos autossomos. Então, muitos testes de DNA, talvez você já tenha ouvido alguma coisa, são autossomais. E o par número 23 é o que carrega a informação sobre o nosso sexo. Então, todas as mulheres vão ter um X da mãe e um X do pai, e os homens vão ter um X da mãe e o Y que vem do pai. Então, talvez você também já tenha ouvido de testes de DNA que vão pesquisar essa linha Y, que vai ver então exatamente toda a herança genética que foi de pai para filho em inúmeras gerações até chegar no que nós somos hoje. Aqui no MyHeritage nós vamos nos concentrar nos testes autossomais. Isso significa que nós vamos concentrar nesses 22 primeiros pares de cromossomos e não no último, que é a informação em relação ao sexo. Aqui a gente tem um pequeno exercício para vocês verem
como que é uma linha de cromossomos e para ver como são parecidas as informações de uma linha para outra. A única diferença aqui a gente vê assim, com mais certeza é no cromossomo no par de número 2. Né? Dá para ver o tamanho, que é bem menor. Né? E essa pequena diferença mostra a diferença entre o cromossomo humano e o de um chimpanzé. Então a diferença é realmente bem pequena, né? Apesar assim, da informação fenótipica ser tão óbvia que a gente vê a diferença entre nós, 98% do nosso DNA é idêntico. Então nós somos realmente muito parecidos com o chimpanzé. E acho que essa semelhança é ainda mais gritante quando a gente vê as diferenças ou as semelhanças que nós temos. Então todos aqui nós que estamos nessa sala compartilhamos 99,5% do nosso DNA. Ele é igual. Né? É somente esse 0,5% que a gente analisa quando faz um teste de DNA para a gente tentar então ver as nossas origens, que é o que interessa aqui para a genealogia. Então, quando nós fazemos um teste de DNA, nós temos aproximadamente 3 bilhões de cromossomos, de pares de cromossomos que nós podemos analisar. E cada empresa vai buscar mais ou menos 700 mil que vai analisar de acordo com características que a gente acha importante. Então, vocês podem ver que é um universo bastante reduzido, mas é importante a gente reduzir, porque senão a gente vai começar a ter características que não fazem assim, muito sentido para a pesquisa genealógica. Nós não queremos, por exemplo, ver aqui como algumas empresas fazem, fazer uma pesquisa para ver doenças hereditárias que são herdadas de pai para filho, que também é uma coisa interessante, né, mas não faz tanto assim, parte ainda do nosso escopo. A gente também não quer ver muitas essas questões sobre, sei lá, o cabelo, por que um homem é careca e o outro tem cabelo, né? São coisas assim que a gente não precisa pesquisar. Então a gente selecionou 700 mil SNPs, que são mais representantes para a parte da genealogia mesmo. Ok, e agora a gente falou então um pouquinho sobre o DNA no geral, né, o que é um teste de DNA, para que ele pode ser usado, para que ele serve. E agora eu gostaria de mostrar um pouquinho o que é o teste de DNA no MyHeritage. Então, esse é o teste, eu trouxe aqui um kit para vocês também verem como que ele funciona. E até ontem à noite a Mônica e o Nélio combinamos que nós vamos sortear, então depois aqui um kit, né, para quem quiser, para quem for sortudo de ganhar, né, pode também fazer o teste se quiser participar. Acho que o Nélio já está dando um papelzinho ali para quem quiser participar. O teste contém um plastiquinho assim com ziplock para fechar, um envelope, 2 cotonetes bucais que a gente usa assim de uma forma muito simples e rápida para fazer a raspagem aqui na parte interior da bochecha, né? Você fica lá, 30 segundos de um lado, 30 segundos de outro, muito importante, não pode beber, fumar, comer, mais ou menos 1 hora antes de fazer o teste para não influenciar na amostra. E 2 frascozinhos onde vocês vão colocar então as amostras, juntar tudo depois no plastiquinho, no envelope e remeter. Né? Mas todas essas informações estão aqui dentro, né, quando vocês compram um kit, então dá para ler tudo e saber como que funciona exatamente. Então, para quem não tiver a sorte de ganhar hoje o teste, vocês podem também pedir o kit online, né, através do endereço www.com.br, myheritage.com.br/DNA. Depois de mais ou menos umas 2 semanas, dependendo da pressa ou não do correio, eles chegam na casa de vocês. E daí vem a parte de colher a amostra e enviar. Eu já recebi alguns relatos de usuários que tiveram um pouquinho de problema para devolver o kit de DNA, porque infelizmente o Correio brasileiro não tem uma legislação específica que trate de DNA. Então, se vocês já viram, tem um catálogo assim, da Anvisa desse tamanho que regulamenta praticamente tudo que a gente pode enviar pelo correio, mas o DNA não está lá dentro. Então, daí quando o usuário chega lá para remeter, a primeira reação do funcionário é dizer, não dá para mandar, impossível, de jeito nenhum. Mas é claro que não é possível sim, senão a gente não estaria vendendo o kit aqui no Brasil. Nós até recentemente publicamos um artigo no nosso blog explicando como fazer, mas tem algumas regras muito simples que, se forem usadas, daí dá para enviar. Então, a primeira delas é classificar o material como isento, ou seja, o DNA o DNA que nós colhemos aqui, ele não é infectante, né? Ele não é um vírus, não é nada assim de coisa ruim, não envolve saliva, nem urina, nem sangue, nem fio de cabelo, nem nada, né? É simplesmente esse cotonete que
você rasga um pouquinho e coloca. Bem, na verdade, não seria muito diferente você pegar uma carta, dar um beijo assim e mandar pelo correio, que não teria problema nenhum, ninguém teria a ideia de falar que não pode mandar, né? Então, o DNA também pode ser mandado com facilidade, mas tem que lembrar disso. Classificar como isento. A embalagem também é importante, né? O correio recomenda a embalagem tríplice padrão IATA para ser enviada. O tipo de serviço é por Express Mail Service, que é para ser mais rápido, ter prioridade no tratamento da carga. E vocês também têm que assinar que estão cientes que o material vai ser submetido ao raio-x. Né? Isso não influencia em nada a qualidade do DNA, não vai ser comprometido, mas o correio gostaria que vocês, né, colocassem lá um xizinho, assinassem falando, estou ciente, pode colocar. Então, depois de passar por tudo isso, o DNA é mandado para o nosso laboratório, que fica no Texas, nos Estados Unidos. Lá ele é analisado e depois de mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, vocês recebem, que ele chegou, né, no laboratório, vocês recebem os resultados na página do MyHeritage para ver como é que são os resultados, que é a parte mais emocionante. Todo esse processo ele também é acompanhado por e-mails, né? Nós sempre enviamos o e-mail aos usuários informando, olha, o seu kit foi enviado. Depois, quando você manda pelo correio, ou ativa o kit foi ativado. Depois, quando ele chega, o kit chegou, né? Então, nós vamos fazendo um passo a passo para ninguém ficar em dúvida de onde que foi parar esse kit. Aqui eu coloquei um pequeno vídeo de como é quando a amostra chega lá no laboratório. Então, esse aqui é o laboratório de MyHeritage para DNA. Aqui são as amostras chegando lá no laboratório, né? Depois ela é feita uma espécie de check-in no nosso banco de dados. Os técnicos preparam o material para análise. Nós extraímos o DNA das amostras. E ele é armazenado num freezer robotizado apropriado antes de ser escaneado. O DNA depois é colocado num chip especial e ele se liga ao chip no processo chamado de hibridização. Os técnicos preparam com muito cuidado cada chip para ele poder ser lido por um equipamento a laser. E aqui os chips estão sendo lidos pelo scanner a laser. Cria-se então uma saída digital. Os cientistas verificam os dados de DNA. Eles são guardados numa central, onde 528 servidores calculam o match de DNA, a composição genética e todos os outros resultados que vocês podem ter online. E agora vocês devem estar se perguntando, tá, e agora como que a gente vê isso na prática, né? Queremos ver, então, um teste na prática, o tipo de resultados que vocês vão poder ver. Então, um dos mais interessantes é a parte da composição genética, quando a gente recebe um mapa mundi mostrando exatamente a porcentagem de DNA que vem de cada região, para a gente ver a etnicidade. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês como que, um esquema de família, de árvore genealógica, a gente pode ver a etnicidade sendo passada de pai para filho. Então, nós temos aqui o Miguel, a mãe do Miguel, os avós maternos do Miguel e os bisavós maternos do Miguel. Vamos fingir que a etnia deles é a etnia roxa, né? Então, todo mundo vem de um mesmo lugar, todo mundo é roxo. Se todo mundo é roxo, passa metade para cada um. Isso significa que os avós também vão ser roxos. A mãe do Miguel vai ser roxa. E o Miguel será 50% roxo também, que ele recebeu essa etnia de todo mundo daquele lado da família. Agora vamos ver a parte paterna do Miguel. Então nós temos aqui um par de bisavós que são de etnia laranja, um bisavô que vem da etnia vermelha e uma bisavó de etnia azul. A avó paterna do Miguel, né, a exemplo da parte materna da família, recebeu simplesmente 100% da etnia laranja, né, ligado para os pais dela, e o avô do Miguel recebeu metade vermelha e metade azul. O pai do Miguel já é um pouquinho mais misturado,
E o Miguel vai ter, então, no total, 50% de roxo, que ele recebeu da família materna, 25% de laranja, 12,5% azul e 12,5% vermelho. Então, isso é uma forma bem esquematizada para a gente ver como que a etnia também pode ser passada de pai para filho. E agora eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo prático, que é a minha própria composição genética. Eu também fiz um teste de DNA no MyHeritage no final de abril. Fiquei bem surpreendida com alguns resultados que eu ainda não tinha pesquisado, ainda não pesquisei, mas agora quero saber de onde vieram essas pessoas, né? E queria mostrar aqui para vocês então. Então essa foi a minha composição genética. Essa parte assim de música foi uma música que nós criamos especialmente no MyHeritage para dar um colorido especial agora na hora de apresentar as etnias que nós temos para vocês. Na minha família eu sabia, obviamente, da parte norte europeia e europeia ocidental. É uma coisa que eu já tinha pesquisado. Eu sei que eu tenho bisavós maternos que vieram todos da Alemanha. Eu também sei da parte ibérica, que é a parte do meu pai, onde alguma parte da minha família veio de Portugal, mas esse América Central para mim é uma grande surpresa. Eu realmente não sei explicar, não sei quem veio de lá, se veio mesmo alguém, como é que eles foram parar ali. E as outras etnias são menores, né? E a gente diz também no MyHeritage até 5% dá para, em alemão eles falam mit Vorsicht genießen, né? Você tem que apreciar com moderação. Pode ser que realmente seja verdade, que tem alguém, por exemplo, dos Balcãs, né, na minha família, mas também pode ser que seja um falso negativo, que eles não fazem parte da minha composição genética. Aqui, quando você clica, tá um pouquinho difícil dizer, mas quando você clica assim nas várias regiões, você também pode clicar ali em cima em todas as etnias, para você ver exatamente tudo que você recebeu de resultado, e aqui no final, então, você vê os 100% da composição genética. Então, ali aparece para mim 79% do meu DNA vem da Europa, eu tenho 16,7% da América, dividido entre América Central e América do Sul, que seriam então os índios, né, nativos daqui do Brasil. E depois eu ainda tenho Oriente Médio e África e judeu Askenazi, que também pode ser um falso negativo, já que ficou bem abaixo dos 5%. Né? Eu tenho 1,7% da Nigéria, 2,3% do Oriente Médio e 2,6% de judeu Askenazi. Quando você clica depois em cada uma dessas etnias que você recebeu, nós temos uma explicação um pouquinho maior sobre cada uma delas. Essa aqui foi a minha etnia principal, então eu cliquei para vocês verem o exemplo. E aqui você mostra que essa etnia vem da parte do norte da Europa e Europa Ocidental. Isso também é muito importante de saber por que a gente não mostra, por exemplo, a Alemanha. Eu sei que meus bisavós são todos alemães. Por que não aparece a Alemanha ali? Se vocês se lembram da história, eu tenho certeza que vocês todos aqui se lembram, a Alemanha era um país que mudava assim, de tamanho, do território, engolia, esticava, dependendo das guerras, mudou muito. Ou seja, o que hoje é a Alemanha, não era a Alemanha, por exemplo, na época que meus bisavós imigraram para cá, né? Era bem diferente naquela altura. Então, por isso, com essa miscigenação toda que teve, né, com os territórios, com as guerras, então não dá para afirmar 100%, com 100% de certeza, se o meu DNA ele é mais alemão, mais holandês, mais francês, né, como dá para ver ali no mapa. Então, o resultado de vocês, se vocês fizerem também, por enquanto, vai ser assim, mostrando essa parte da Europa do Norte, né, mostrando sim que são raízes alemãs, mas também poderia ser um holandês que estava na família de vocês, né? Só para vocês então terem uma noção como é quando vocês receberem os resultados.
Então, uma das coisas que eu acho interessante na parte da composição genética é misturar as informações que vocês receberam do DNA com as informações que vocês já têm da pesquisa genealógica de cada um. Então, eu sei, por exemplo, dessa minha composição genética alemã e portuguesa, né? Quando eu faço o teste de DNA, aqui é uma parte da minha árvore genealógica, mas quando eu faço então o teste de DNA, eu também posso clicar para mostrar os eventos da árvore genealógica. Não sei se dá para ler ali na última linha. E daí, o que o sistema vai mostrar para vocês? Ele vai mostrar assim, círculos com o número de eventos que foram registrados por mim mesma, na minha árvore genealógica, mostrando então nascimentos, casamentos, falecimentos, sepultamentos em cada região. Caso eu não me lembre, nossa, estou vendo ali, tenho 9 na Alemanha, tenho 5 em Portugal, né? O que aconteceu? Eu posso simplesmente clicar nesses númerozinhos e daí eles vão mostrar, pronto, para a Alemanha, então eu tenho o nascimento da minha bisavó, o nascimento da minha bisavó, o nascimento do bisavô, etc. Né? Ele pode mostrar tudinho que você tiver já colocado na sua árvore. E a mesma coisa, né, para cada um dos números que colocarem, que forem apresentados ali no mapa. Né? Com isso dá para você realmente compreender melhor o tipo de informação que foi passada pelo DNA. Até terça-feira, nós tínhamos 36 etnias diferentes que eram mostradas através do teste de DNA, né? Que são essas apresentadas assim no mapa. E desde terça que nós aumentamos esse valor para 42. E como que nós aumentamos e continuamos aumentando? Talvez alguns de vocês foram convidados pelo MyHeritage para participar do projeto das populações fundadoras. O que são as populações fundadoras? São populações que ficaram num local por várias gerações a fio, de forma que então a carga genética, a composição genética foi passada de pai para filho em várias gerações e foram preservadas também. Elas não foram misturadas assim com fatores externos, por assim dizer. Então, o MyHeritage resolveu convidar 5.000 pessoas no mundo todo para fazerem testes de DNA gratuitos e para ajudarem, então, para a gente fazer um mapeamento ainda melhor das etnias que existem no mundo. Então, a gente já conseguiu aumentar para 42, mas o nosso plano ainda é aumentar para 100 etnias diferentes. Se vocês se lembram ainda do exemplo do Miguel, o Miguel teria uma família assim que a gente convidaria para participar desse teste, né, desse projeto das populações fundadoras. Porque a gente vê a etnia roxa dele sendo passada de pai para filho em várias gerações, de forma que a carga genética ficou preservada também. E a gente continua, então, atualizando o projeto das populações fundadoras com o objetivo da gente chegar em 100 etnias diferentes. No momento a gente tem 42, como eu falei, e mesmo tendo só, entre aspas, 42, nós somos a empresa no mercado que mais oferece etnias a serem apresentadas. Tem algumas empresas que se concentram, por exemplo, só no Reino Unido, Irlanda, naquela região ali, então eles se apresentam mais dentro de uma mesma região. Mas se a gente pensar em termos de mundo, de globo, então o MyHeritage é o que oferece mais etnias para vocês poderem pesquisar o DNA. E agora eu gostaria de falar de uma outra parte interessante do teste do DNA, que são as matches. Se vocês se lembram ainda do ano passado, o MyHeritage já apresenta Smart Matches, que são as coincidências que nós encontramos entre os vários nomes dentro das árvores genealógicas presentes no MyHeritage, e os Record Matches, que são as coincidências entre os nomes da árvore genealógica e os registros históricos. DNA Matches, como o próprio nome já diz, são as coincidências no DNA que a gente encontra entre os usuários que fazem os testes. Então a gente vai mostrar aqui também um exemplo de como essa carga genética novamente é passada de pai para filho, né? E como ela é variada um pouquinho de irmão para irmão, ou conforme a gente vai descendo na árvore genealógica. O Flávio e a Morgana, que tiveram 2 filhos, o Bruno e a Lisa, e você vê ali na sequência genética dos dois que a parte do Flávio, que é em tons de roxo, foi passada para o Bruno, misturados assim com a parte da Morgana, e a mesma coisa para a Lisa. Então a gente vê segmentos de DNA, né, de forma diferente para os 2 irmãos, ainda que os dois tenham recebido, vamos dizer, 50% do pai e 50% da mãe. Então quando a gente compara, a gente vê esse resultado ali. O melhor exemplo que eu já ouvi para explicar como que é feita essa distribuição, talvez vocês já conheçam, que é o exemplo da sopa.
Não sei se todo mundo já conhece, mas talvez alguns não, então eu vou explicar. Então vamos imaginar que a gente tem uma panelona de sopa de legumes. E nessa sopa de legumes a gente tem batata, a gente tem cenoura, vagem e abóbora. E então eu vou distribuir a sopa para cada um de vocês que está aqui. Então eu vou pegar uma concha e colocar num prato, passo para o Nélio, outra concha no prato, passo para a Mônica e assim sucessivamente. Todo mundo vai estar comendo a mesma coisa que a sopa de legumes. Mas, se a gente parar para olhar dentro do prato de cada um, talvez a Mônica tenha mais vagem do que o Nélio. O Nélio pode ser que tenha mais caldo, o outro vai ter mais batata, o outro vai ter mais abóbora. E a mesma coisa é com o DNA, né? Então, o pai passa a carga genética para o filho, mas os SNPs, lembra daqueles 700 mil, né? Eles são colocados de forma diferente para cada um dos filhos. Então, significa que eu não tenho exatamente o mesmo DNA que a minha irmã ou que o meu irmão. Nós todos temos os 50% dos meus pais, mas de forma diferente entre os vários irmãos. E essa mesma coisa acontece, então, nas gerações seguintes. Aqui a gente já teria netos, né? Do Flávio e da Morgana, nós temos o Eric e a Júlia, que de novo vão ter, então, ali na primeira linha, na primeira sequência, a informação genética do Bruno, do Flávio e da Morgana, né? E a Júlia vai ter da Lisa, da Morgana e do Flávio, mas todos com proporções um pouquinho diferentes, sendo passados assim de pai para filho. Então o Eric e a Júlia, que são primos de primeiro grau, primos direto de sangue, eles só vão compartilhar 12,5% do DNA deles, né? Então vai diminuindo bastante de geração em geração. Aqui vocês podem ver a mesma coisa, só que em formas de árvores genealógicas. Então, eu, que estou ali no centro da árvore, compartilho 50% da minha informação genética com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos e também com os meus filhos. A geração seguinte vai compartilhar 25%, né, em relação aos avós, aos sobrinhos, aos tios e aos netos. A próxima geração, 12,5%, que são os primos de primeiro grau, como eu falei, ou um sobrinho neto, uma tia-avó ou um bisavô. A geração a seguir só vai compartilhar 6,25%. Então, a cada geração vai sendo cortada pela metade, né? De forma que quando a gente chega, por exemplo, ali no primo de terceiro grau, nós compartilhamos menos de 1% do nosso DNA, apesar de sermos parentes de sangue, né? Primo de terceiro grau. Mas, enfim, só menos de 1%. Então, o que a gente também aconselha na hora de fazer um teste de DNA? Quanto mais velho for a pessoa, mais isso nos vai dar indicativos das gerações passadas, né? Então, se eu fizer o teste de DNA, por exemplo, da minha filha, dificilmente eu vou achar um parentesco entre a minha filha e o meu imigrante que saiu lá da Alemanha há tantas gerações passadas e deixou família lá, né? Então, provavelmente eu não vou encontrar um paralelo direto entre essas duas pessoas. Mas, por exemplo, se eu fizer o teste da minha avó, né, que já é uma geração, 2 gerações acima, a probabilidade é bem maior de eu encontrar um parentesco lá na Alemanha e achar assim, parentes vivos ainda por lá. E como que a gente avalia, então, para dar o resultado para vocês? Ok, vocês têm um match de DNA, como que isso é feito? Então, nós vamos analisar vários fatores. O primeiro seria a quantidade de DNA partilhado. Isso é em termos de porcentagem de DNA, como a gente estava mostrando, né, que vai sendo diminuído de 50 para 25, 12,5, né, de geração em geração. Os segmentos em comum, então a gente olha realmente na cadeia de DNA, no genoma, e vamos verificar exatamente quais são os segmentos em comum que tem entre mim e a outra pessoa que recebeu o match. E a gente também vai analisar o maior segmento de DNA para ver o tamanho e para ver a nossa semelhança. Tá, então agora vocês estão pensando, ok, teste de DNA é legal, mas por que será que eu vou fazer isso com o MyHeritage e não com uma outra empresa? Então, uma talvez das principais respostas seja a nossa globalização. Então, o MyHeritage tem muito orgulho de ser uma empresa muito internacional. Nós temos famílias realmente em todo o mundo, nós temos árvores genealógicas espalhadas pelo mundo todo, então nós somos muito diversificados. E a mesma coisa acontece também com o nosso teste de DNA, que já vem sendo vendido
desde a ilha Fiji até o Zimbábue, né, Cazaquistão, sei lá, você me fala um país e eu vou te dizer, a gente já vendeu um kit para eles também. Então, como é muito diversificado, a chance é maior de você encontrar os seus parentes. E, por exemplo, aqui, né, eu acho que a maioria de vocês que está aqui hoje deve ter nascido no Brasil, os pais de vocês também, talvez nasceram no Brasil, os avós talvez também, mas os bisavós provavelmente vieram na Alemanha. E se esse bisavô deixou também parentes lá na Alemanha, e essas pessoas também estão interessadas em fazer um teste, provavelmente eles também vão querer saber, nossa, para onde foi a nossa família, né? André. O André estava falando, por exemplo, do caso dos Estados Unidos, né? A quantidade de alemães que imigrou para os Estados Unidos. Foi uma coisa imensa. E eles também têm curiosidade e interesse em saber, nossa, onde foi parar a minha família, né? Eu conheço também o Dirk Weisslieder, e uma vez nós ficamos assim, conversando bastante sobre isso também. Ele ficou impressionado de achar a família Weisslieder também nos Estados Unidos, né? E a mesma coisa com os outros que ficaram lá. Eles também têm curiosidade, então eles também têm interesse em procurar um teste que é abrangente, que não vai pesquisar, vamos dizer, só o Reino Unido e a Irlanda, e sim um teste mais diversificado que vai trazer mais resultados. Uma outra vantagem do MyHeritage é a nossa diversidade, né? A gente permite que os nossos usuários façam o upload de testes de DNA que eles já tenham feito, talvez, numa outra empresa. Então, atualmente, se você fez um teste no 23andMe, no Family Tree DNA, no Ancestry, você também pode fazer o upload gratuitamente. E nós vamos daí fazer, nós temos as ferramentas para ler também os resultados dessas outras empresas. Então, lembra daqueles 700 mil SNPs que nós analisamos? As outras empresas vão escolher SNPs um pouco diferentes dos nossos, né? E diferentes entre si também. E o legal do MyHeritage é que a gente é capaz de ler todas essas informações e cruzá-las para poder oferecer os matches. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma empresa 1. Isso aqui são os dados brutos de DNA que nós recebemos, então, dos testes que são feitos em outras empresas. Então, temos aqui duas empresas, e vocês veem, assim, por exemplo, na terceira linha, que a empresa 1 analisa um pouquinho diferente da empresa 2, né? Dá para ver assim, onde estão faltando as lacunas, e o que nós tentamos fazer é complementar todas essas informações, misturá-las também com os testes de DNA do próprio MyHeritage, para a gente poder oferecer um banco de dados maior e oferecer ainda mais resultados, né? Para vocês terem mais matches. Caso vocês tenham, então, alguém que seja interessante fazer um teste de DNA, vocês já tenham feito, vocês podem ir simplesmente até a árvore genealógica de vocês, clicar ali em carregar dados de DNA, e daí vocês sobem os dados, isso leva assim, poucos segundos, e depois de uns 3 a 4 dias vocês recebem já matches. Uma outra novidade, como eu disse, é que a gente também agora já está oferecendo a composição genética também, para essas pessoas que fazem o upload de testes de DNA sendo feitos em outras empresas. Logo que a gente lançou, isso não era possível, né? As pessoas recebiam simplesmente matches. Agora vocês recebem os matches e também a composição genética. E o interessante disso é a sinergia que nós temos entre os testes de DNA e as árvores genealógicas que nós temos no site. Então, esse aqui é um resultado da minha própria árvore, quando eu fiz o teste, e eu também recebi matches. Os meus matches assim, não são muito emocionantes, né? Tenho que dizer. Eu tenho ali a Gladys Blumer, que tem, não está ruim de ver, né? Mas ela tem ali 80 ou mais anos, né? Ou acima de 80. Ela vem dos Estados Unidos. A gente vê também aqui na parte de baixo a qualidade da correspondência de DNA, né? Conforme aquele exemplo que eu tinha passado ali. Então, nós compartilhamos 0,7% do nosso DNA, eu e a Gladys. Nós temos 5 segmentos compartilhados e o maior segmento mede 22,2 cm, né, que é o centimord, que é a medida para calcular a distância genética dentro da genética. Nós vemos também aqui que eu e a Gladys somos primas de 4º grau. E se eu fico pensando, nossa, o que é isso, né? Um primo de 4º grau, prima neta. Você só clica então no ponto de interrogação, daí ele vai abrir uma nova janela mostrando e exemplificando como que pode ser o nosso parentesco. E essas outras informações que a gente recebe anteriormente também são úteis para a gente entender o parentesco. Porque se eu sei que a Gladys já tem 80 anos, eu sei que ela não vai ser aqui a neta da minha prima, né? Eu ainda não tenho netos, os meus primos também não têm netos,
Então, a Gladys, com 80 anos, com certeza não vai ser nada relacionado aqui de baixo, assim, dos meus netos. Ela vai estar mais lá para cima. E isso é interessante para eu tentar depois calcular onde é que a Gladys se encaixa na minha árvore familiar. Então, eu vou ver lá, olha, ela pode ser a filha da minha tia bisavó. Ou ela pode ser também uma prima dessa tia bisavó. Então, assim eu vou conseguir saber um pouquinho mais sobre a nossa própria familiaridade. Aqui eu também tenho um exemplo de quando as matches são um pouco mais interessantes. Essa aqui é uma colega de trabalho minha, a Dana. Ela fez o teste de DNA e ela recebeu, assim como match, uma prima de primeiro grau, né? E quando essas informações são um pouco mais precisas, vocês também podem acompanhar ali na parte de lá do quadro informações relevantes. Como, por exemplo, dá para ver que a Dana tem 4 Smart Matches com a árvore genealógica da Phyllis. Elas também têm um ancestral, um antepassado com um sobrenome em comum, né? As duas têm a família Kramer na árvore genealógica delas. E com isso, eles podem clicar ali e ver, você tem o Kramer, eu também. Vamos ver então a árvore genealógica, eu clico ali em ver a árvore, né? Eu clico ali e posso ver exatamente qual é o nosso antepassado que nós temos em comum. Então, quanto mais próximo, claro, mais interessante e emocionante fica. Voltando aqui à minha árvore genealógica, eu só tive 7 matches, né? Mas a Dana, ela teve mais de 250. Quando você tem vários matches, também é interessante você organizar como você quer que os matches sejam exibidos para você. Então você pode colocar ali, organizar por DNA compartilhado, ou seja, a porcentagem de DNA, pode ser pelos segmentos, pode ser pelo maior segmento, pode ser pelo nome, o que é interessante também para a gente, pode ser também pelo país, pode ser pelo sobrenome do antepassado. Então são várias as formas de organizar. Nós também podemos adicionar notas, se você quiser entrar em contato, né? Tem ali o botão entrar em contato. Então você pode adicionar notas para falar, ok, eu falei com ela, eu pesquisei isso, eu perguntei isso, as respostas foram essas, para você também poder situar cada match e poder analisar melhor o interesse que ela tem para você. Ok, isso é mais ou menos como estão agora, né? Os testes de DNA em MyHeritage. Eu gostaria também de mostrar no que a gente está trabalhando. Ainda são protótipos, né? Ainda está em fase de testes, mas como que a gente ainda pretende ampliar a parte dos testes. A gente pretende colocar um navegador de cromossomos, para vocês verem todos os 23 cromossomos que nós temos dentro de cada célula, e principalmente os 22, né, que são os autossomais, para a gente comparar. Então daí você veria o seu segmento comparando diretamente com o segmento do match que você recebeu, para poder analisar de uma forma mais visual como é que eles estão relacionados. Também isso em forma de gráfico familiar, para você colocar a sua árvore sobreposta à árvore com quem você tem a match, para ver exatamente quais são os antepassados em comum. E também o mapa, né? Lembra quando eu mostrei ali no mapa os meus eventos da árvore genealógica, né? Que você podia clicar no númerozinho e ver que cada um. A gente também pretende fazer isso para os matches, para você poder ver os antepassados em comum que vocês têm, onde que eles nasceram. Isso pode ser útil, de repente, para ver uma cidade que vocês estão pesquisando e querem saber, ok, será que eu tenho realmente alguém que nasceu naquela mesma cidadezinha, nós somos parentes? Aí vocês vão poder analisar dessa forma. E é isso então. Então, muito obrigada. E agora podemos fazer o sorteio, né? Então tá. Cada um de vocês tem um DNA. Aqui está o saquinho do outro DNA. Como tu não vai ser sorteado, Eu não. eu também não, né? Que eu já tenho o meu, já ganhei o meu, só que eu não fiz ainda, né? Eu fiquei com medo, disseram que era com agulha, mas não é agulha. Não tem sangue, não tem nada. Não dói. Não dói. Então vamos fazer o seguinte, cada um de vocês tem um número que tem igual aqui. Menos o 6 e o 9 não estão valendo, porque o Darcy descobriu que virando é a mesma coisa. Né? Aí ele estragou a brincadeira. Quem concorreu 2 vezes, ele me tirou. Tira um aí. Não, olha. E aí vamos ver se está com alguém aí, né? Senão vai
tirar um segundo. É o meu. 39. Ninguém? Então vamos para outro. São 50 números, eu sempre faço a mais, porque eu espero sempre que venha mais gente. 48. Eles foram tirados a... Galera! Ai, Aproximação, ó. 47. Parabéns. Vai tirar uma foto. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott sind wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland. So sind wir nun verbunden in das Brasilienland. Ach Vater, bleibe bei uns mit deiner Vaterhand. Versorge uns mit Nahrung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht